Sejam todos muito bem-vindos a Aspectar, ao nosso 100º vídeo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, comentando, compartilhando, contribuindo de alguma maneira para o crescimento desse canal aqui. Só tenho a agradecer, que o Divino abençoe muito a vida de vocês. E nada mais justo que a gente começar, então, uma série que foi votada por vocês na enquete que a gente fez. Muita gente falou que preferia ver sobre arquétipos, então a gente vai falar sobre os arquétipos dos arcanos maiores. A gente vai fazer o caminho do louco, começando pelo nosso querido mago. Então a gente vai conversar sobre o lado luz e sombra desse arquétipo aqui, os momentos em que a gente pode ter um auxílio dele, das energias dele, das informações que ele carrega consigo. Em que momentos é legal evitar um pouquinho, porque a energia do mago pode não ser muito congruente com aquilo que é necessário em alguns momentos. A gente vai falar um pouquinho sobre o quanto ele pode ajudar e o lado luz pode nos expandir, e quanto a gente tem que tomar cuidado também com o lado sombra e como a gente pode acabar acessando esse lado sombra aí. De qualquer maneira, gente, antes de mais nada, uma coisa que eu acho muito importante da gente conversar é que essa questão de luz e sombra, bom ou mal, certo e errado, os arquétipos, eles só são um conjunto de informações. Quem vai dar luz ou sombra para ele é quem está ativando esse arquétipo, quem está vivenciando esse arquétipo. Então somos nós. Nós é que podemos ir para um lado sombra se a gente já não está muito bem com a gente mesmo, se a gente não está vibrando legal, quando a gente está querendo o mal de outra pessoa, quando a gente quer, sei lá, se sobressair ou ativar um arquétipo só para fazer mal para alguém. É óbvio que a gente não está ativando um lado luz, um lado de crescimento. O que é a luz, gente? Uma entidade uma vez falou para mim que luz é conhecimento, inclusive, né? Então, quanto mais a gente vai tendo luz, mais a gente vai conhecendo, abrindo a nossa consciência. Então, esses arquétipos são ótimas ferramentas para que a gente cresça, para que a gente ajude, não só a gente mesmo, mas ao próximo, mas também, assim como tudo nessa vida, se não utilizado de uma maneira muito, né, com responsabilidade, com amor também, por que não? Pode causar problemas, inclusive, primeiramente para nós mesmos. É por isso que existe aquela expressão, o feitiço virou contra o feiticeiro. E é por isso que é legal a gente conversar sobre essa parte também, porque é muito fácil falar, tô longe desse lado sombra, não tem nada a ver com isso. Então, nesse vídeo, jamais entraremos em moralismos, mas sim em uma percepção de, será que eu tô ativando esse arquétipo para um bem maior, inclusive o meu também, porque não? Nós temos que prezar pelo nosso bem, é óbvio, né? O problema é quando a gente coloca o nosso bem para que a pessoa fique mal, outra pessoa, né? O que ativa o lado sombra de um arquétipo? Ego, medo, enfim, toda essa noção de individualidade, que a gente acha que a gente é um e o outro é outro, e a gente não tem nada a ver com a vida do outro, sendo que é fato que você acaba prejudicando alguém e mais lá na frente isso pode reverberar em você também. Nós somos uma sociedade, uma pessoa acaba influenciando a outra, né? Então, dito isso, vamos começar primeiro pelo lado luz, pelas coisas boas que o mago pode oferecer. Eu fiz aqui uma lista para não esquecer nada, que já teve reclamações em outros vídeos de eu esquecendo algumas partes. Mas, gente, a primeira coisa... e antes da gente entrar no mago, deixa eu falar uma coisa. Todos nós, eu trouxe 2 exemplos aqui dele, todos nós temos todos os arquétipos dentro de nós, dentro como é fora. Então nós temos todas as informações. E para quem não sabe o que é um arquétipo de fato, arquétipos são conjuntos de qualidades, de adjetivos que podem nos ajudar em alguma situação. Só que todos nós temos dentro de nós os arquétipos. A gente só precisa às vezes puxar um mais para a superfície, às vezes um não é tão trabalhado, porque eu posso falar que o mago é inteligente. Às vezes falaram muito para você que você não tinha inteligência, falaram coisas que você acreditou, isso tudo é mentira. Pode ser que você não seja um exímio mago, assim como uma pessoa que já tem esse arquétipo muito bem construído, muito bem feito. Ok, aqui não é uma competição, né? Inclusive, a gente vai conversar que a competição é uma das coisas que traz pro lado sombra. Não a competição saudável, tá, gente? Mas aquela coisa do eu quero ser melhor que fulano. Enfim, a gente vai entrar lá ainda. Então, a primeira coisa que o mago estimula em nós é a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender coisas, essa inteligência racional mesmo, sabe? É comum, a que todo mundo fala sobre, né? Porque existem várias inteligências. Então essa óbvia de botar a cachola para funcionar em situações onde você não está conseguindo aprender alguma coisa, o professor está lá falando e você não consegue entender, não entra na sua cabeça. Gente, como assim? Eu não estou entendendo.
Esse aqui, inclusive, ó, esse mago, ele tá lendo um livro. Ele é o arquétipo do estudante, aquele que entende as coisas, aquele que percebe as coisas. Ele, por si só, ele traz uma rapidez a mais para o nosso cérebro mesmo, para os nossos pensamentos. E ele abre portas de percepção. Pode perceber que em cima da cabeça deles, nós temos um símbolo que popularmente é conhecido como símbolo do infinito. Isso aqui é uma questão de comunicação com algo que está acima, né? Com o divino, com informações que talvez não estejam tão óbvias. Então ele tem percepções, ele tem aquele tato de observar coisas que talvez naturalmente no seu dia a dia você não observasse. Então ele te ajuda a encontrar respostas, ele te ajuda a encontrar os mecanismos das coisas. Se tem algo que você não entende muito bem como funciona, o mago pode te ajudar a entender melhor. Então, em situações onde você queira se melhorar, aprender mais, entender pontos de vista, entender o que o outro está falando, que às vezes você pode se sentir meio deslocado, o mago te ajuda muito nesse sentido. O mago também consegue resolver as coisas com uma certa facilidade justamente por essa rapidez de pensamentos. Então, quando você está numa situação que você não sabe nem como começar, o mago é literalmente uma carta de inícios. Eles são o arcano número 1 dos arcanos maiores, né? Os magos. Então eles falam dessa coisa do pontapé inicial, de começar alguma coisa, pegar as suas ferramentas e colocar na mesa. É ótimo para autoconhecimento também, mas daquele conhecimento momentâneo. O que eu tenho aqui para usar nessa situação que talvez eu não esteja vendo? O que eu preciso colocar na mesa para trabalhar aqui, para resolver essa situação? Transmutação. Gente, quando você está numa situação que você precisa modificar, que você precisa reiniciar, o mago também é ótimo. Inclusive, nesse tarô aqui, ele é chamado de o alquimista. Eu não sei se dá para ver o nome certinho aqui nessa carta, porque é mais escuro, mas ele chama alquimista. E o que é o alquimista, né? O transformar metal em ouro, essa transmutação das coisas, algo que eu não sinto que seja agradável, mas eu sei que seria para o bem maior, que todo mundo se beneficiaria se a situação andasse, se o negócio se movimentasse. Então, poxa vida, por que não ativar o arquétipo do mago também, né? Esse poder de transformação, esse poder de mudar alguma situação que não está favorável para ninguém. Criatividade. Então, quando você quer criar uma coisa diferente, quando você quer sair, você quer inovar, sair da caixinha, né, trazer algo diferente para as pessoas, o mago também é sensacional. Se você sente que não está tendo você está sendo mais do mesmo, você sente que precisa de um elemento diferente para poder ficar mais dinâmico ou melhor de alguma maneira, para evoluir aquilo que você está apresentando, aquilo que você está trazendo, ele também é muito bom. Inclusive, falando em apresentar, ele é ótimo caso você precise apresentar um trabalho. Se você tiver com medo de alguém fazer alguma pergunta e você não saber responder, não porque você não saiba a informação, até porque ele é um estudante, ó. Então, se você precisar estudar, como a gente conversou, você também pode usar esse arquétipo aqui. Mas sabe quando você sabe a resposta, mas ela foge bem na hora que alguém pergunta? O mago também te ajuda a buscar as respostas que você já tem e que talvez não estão ali tão disponíveis tão rapidamente no seu cérebro, né? Na hora do vamos ver, agir sob pressão, né? Porque o mago ele tem uma mente rápida, ele sabe sair das situações. Inclusive, se você vai lidar com uma pessoa que costuma ser meio chata, que você não sabe como responder, também pode ser de grande ajuda. Você precisa argumentar, apresentar um trabalho, apresentar um pensamento. E como a gente conversou, ele é um arcano de inícios, então ele é aquela primeira marcha. Quem dirige aí sabe, né? Quando você vai dirigir um carro, você coloca na primeira marcha para que ele tenha aquela força inicial de começar. Como a gente conversou, ele tem inspiração divina. Então é aquela força que a gente precisa, aquela força de vontade inicial, sabe? Não é aquela força de vontade de você se manter em algo. É aquela inicial, quando você precisa dar um primeiro passo, está desanimado, como a gente conversou, não sabe muito bem por onde começar. É como se desse essa força de você dar esse primeiro passo, esse primeiro impacto, para que depois você consiga seguir. Então o mago, para esses momentos em que a gente precisa dar esse empurrão na gente mesmo, ou em outras pessoas para ajudá-las, né? Quando elas querem ser ajudadas, é claro. O mago, ele tem todos os elementos na mão dele, ó. A copa, a moeda, a espada e o bastão.
terra, ar, água e fogo. E ele simboliza essa coisa de ter tudo à sua disposição. Então, se você sente que tem alguma coisa faltando, se você sente que você não tem alguma habilidade específica, inclusive até para ativar outros arquétipos, porque se o mago ele é o alquimista e se o arquétipo, utilizar um arquétipo é uma espécie de magia também, por que não? Porque você traz características que até então não estavam tão óbvias em você e você traz para a superfície, você pode inclusive se aproximar do mago antes de saber como lidar com outros arquétipos. Agora, coisas que você precise manter, que você precise de alguma maneira ter muito definido, talvez esse ainda não seja o arquétipo que você está buscando. Por quê, gente? Porque, igual eu falei, quando ele sai também para as pessoas, a gente sabe que ele está ilustrando uma situação que a pessoa ainda pode modificar muito. A situação não está formada ainda, sabe? A situação ainda está cheia de possibilidades, por isso também tem bastante livre-arbítrio, mas cabe à pessoa se movimentar ou não. Esse é outro ponto que a gente tem que ficar atento com o mago para não acabar ativando o lado sombra desse arquétipo. Você sabe aonde você quer chegar? Porque o mago vai te dar esse pontapé inicial. Quando você não sabe onde quer chegar, quando você não tem muita ligação com o seu eu interior, porque ele fala dessa comunicação com o seu eu divino, com a divindade que há em você, com Deus, né, com coisas transcendentais, se você não está em ligação com isso, você pode acabar caindo no lado sombra. Mayara, como que eu posso acabar atraindo esse lado sombra, deixando que esse lado se sobressaia um pouco mais? Quando você quer ser melhor que alguém, não porque você quer ser melhor no seu dia a dia, que você quer ser melhor que ontem, é que você quer se sobressair em cima de alguém. Você tem intenção de humilhar, você tem intenção de deixar alguém mal, é óbvio que você vai acabar atraindo o lado sombra. Quando as suas motivações são querer movimentar aquilo que não pode ser movimentado. Por exemplo, a luz aqui do tarô ainda, uma situação saiu de torre para você. O que você precisa fazer? Modificar. Se você está no seu lado luz, se você está querendo aprender, se você está querendo crescer e você ativa o mago, você vai achar um jeito de sair dessa torre, de renovar a situação. Você não vai ter apego, você não vai querer ficar consertando o que já não dá para consertar mais na torre. Você vai olhar e falar assim, putz, eu preciso mudar. Então, como eu posso mudar? Lado luz do mago, certo? Agora, se a sua intenção é atrair o mago para você porque você quer movimentar e transmutar a energia da situação para poder insistir em algo que estava antes da torre, pensa bem na merda que não pode dar para você mesmo. É o que eu tô falando, gente, não é moralismo aqui no vídeo, é só para você entender até onde pode ser perigoso para você, no sentido de o feitiço virar contra o feiticeiro mesmo. Outra coisa que você pode analisar também é que, tipo assim, se a gente tá muito preso numa ideia só, mas a gente quer se abrir, quer abrir a mente, o mago pode nos ajudar. Mas imagine que você, na verdade, no fundo, não quer mudar de opinião, você não quer abrir a mente, você não quer aceitar ideias que venham de fora. Muito dificilmente você vai conseguir ativar esse lado luz do mago, né? Então aí vai vir esse lado sombra. E quais são esses lados sombras do tarô? Quais são as coisas que a gente pode acabar atraindo para nossa vida se a gente não tomar cuidado, ativando o mago, mais no seu aspecto sombra? Gente, dificuldade em aceitar outras opiniões. A gente sempre acha que a nossa opinião é melhor. A gente tem sim inspirações divinas. O divino, né, o todo, nunca vai colocar tipo, ela tá ativando arquétipo para algo ruim, não vou deixar ela ativar, não. Não existe isso, né? A gente pode sim ativar o arquétipo. Se eu tiver no lado sombra, se eu tiver no ego, se eu tiver no medo, se eu tiver na competição que não é saudável, eu vou conseguir ativar um arquétipo? Com certeza. Aliás, a todo momento nós estamos vivenciando algum arquétipo, certo? Mas se a gente está aqui no mago e não está bem com a gente mesmo e está naquele lado sombra, como a gente tem essa inspiração divina, a gente começa a achar que, eu sei melhor, eu sei mais do que o outro, o meu jeito de resolver é melhor do que o outro, e começa a desdenhar de outras opiniões, sendo que a ideia do mago é justamente aceitar outras opiniões. Quem disse que a ideia que surge aqui do divino, já direto para ele, não pode vir de outra pessoa? Uma pessoa que está no ego, ela vai achar que não, imagina, a ideia tem que vir de mim, eu sou o mago dessa situação, eu quero resolver a situação com a minha própria mão. Vai dar problema. Então, às vezes, o divino pode usar de outras situações externas para nos ajudar e a gente pode pensar, não, mas eu é que tenho que resolver isso daqui, e não é bem assim que funciona.
Outro problema, outro lado sombra do mago, são pensamentos desordenados, mas sem atitude. Por quê, gente? Eu acabei de explicar para vocês que o mago é essa percepção inicial, aquilo, uma chave que a gente não estava enxergando, né, para abrir uma situação, uma porta que a gente não estava enxergando. Ele tira ideias, ele é criativo, então ele cria situações. Mas a gente precisa se colocar à disposição de ir até o final para que aquilo se resolva. Se você não tem uma ideia do que você quer fazer, você não sabe onde você quer chegar. Porque o mago é quando a gente não sabe como começar. Aí tudo bem, super ativa, né? Vai ajudar muito. Mas quando você não sabe onde você quer chegar, o mago vai vir tanta ideia para você, vai vir tanta coisa e você não vai saber nem assim, sabe, o que você quer de fato. Então sua cabeça vai ficar muito cheia. Quem já tem o mago muito ativado vai saber do que eu tô falando. Quem tem Mercúrio na casa 1, quem tem Gêmeos muito forte no mapa astral vai concordar com o que eu tô falando. É muita ideia, mas na hora de pôr em prática não consegue desenvolver. E quando tenta movimentar, lembra que eu falei que o mago é aquela primeira marcha que você pega para dar força para o seu carro andar ou para ele subir o morro e tudo mais? Tem momentos quando você está numa estrada onde você pode andar mais rápido, onde você deve andar mais rápido, na verdade, não vale a pena você continuar na primeira marcha. Você precisa de mais velocidade. E aí o mago fica tentando insistir naquela primeira marcha e forçando o negócio, e forçando, o motor já tá gritando lá. E assim, novas ideias, novas coisas, começo. E às vezes a pessoa já tá precisando de velocidade, já tá precisando mudar a marcha, ir para outros arquétipos, né? Porque quando a gente tá na sombra, a gente tem medo de perder o controle. Uma pessoa que ativa o mago no medo, no ego, ela quer ter o controle da situação. Pode perceber. Às vezes você entrou nesse vídeo pensando assim, e tá tudo bem, nós somos seres humanos. Não, que eu vou ter controle das coisas. Às vezes o pessoal coloca na thumbnail, né? Mude as coisas a seu favor. E às vezes é muito positivo. Às vezes você realmente quer melhorar para si, né? Isso faz parte. Como pode melhorar, né? Como a gente pode crescer, evoluir. Mas e quando a gente está querendo ter o controle da situação? Não, porque eu vou submeter os outros ao que eu quero. Aí já começa esse lado sombra da pessoa insistindo nas coisas, aquele tanto de coisa vindo ao mesmo tempo, e a pessoa não quer mudar a marcha porque ela não quer sair do livre-arbítrio do mago, né? Você já parou pra pensar que às vezes a única coisa que não deixa você seguir é que você tem medo de jogar as suas criações pro mundo? Porque quando você joga as suas criações pro mundo, vai indo nos próximos arcanos, as outras pessoas vão criticar, ou criticar que eu digo não é xingar não, tá, gente? Fazer críticas, tecer críticas sobre aquilo que você apresenta. Já parou pra pensar que às vezes você se sabota porque você tem medo de sair daqui? Porque querendo ou não, essa carta tem um controle ainda. Só que é o que eu falei, às vezes esse controle se torna ilusório. Você tá lá numa estrada onde você precisa colocar 100 km por hora e tá lá na primeira marcha, insistindo naquilo ali, de um negócio que não faz bem pra você, né? Sua cabeça fica a milhão e você não consegue sentir que o negócio tá realmente se desenvolvendo, que você tá ganhando velocidade. Por isso que muitas vezes as pessoas estão criando as coisas, cria, nada vai a público, nada funciona de verdade, né? Por medo de colocar a coisa para andar e sair dessa primeira marcha. É a mesma coisa de alguém que tá aprendendo a dirigir, né, gente? Se a gente puder usar esse exemplo, a pessoa tem medo de mudar de marcha, o carro morrer. Ah, mas e se eu der andamento nesse projeto e o negócio der errado? Tá vendo como é que é ego de novo? Por isso que a gente tem que estar atento às nossas intenções ao ativar os arquétipos. Porque o mago ele não está preocupado se fulano vai gostar do que ele está produzindo. Ele é a própria criação, né? Assim como nós somos reflexos do Criador, nós somos co-criadores. É natural da gente que a gente crie. Quando a gente fica muito tempo sem criar, sem sentir que está expressando a nossa individualidade, as nossas... expressando algo que possa agregar ainda mais para o mundo, dar uma tonalidade diferente para as coisas que já existem, a gente vai meio que se apagando. Então é necessário. Só que a gente tem receio do que vai acontecer depois que eu jogar minha criação. A gente acha assim, é a minha criação. Perceba que não, o mago ele não se importa porque a criação não é do ego dele, não é esse personagem dele aqui apenas, sozinho que está criando. Ele está com algo a mais, além dele, né, transcendental. Então o ego já não tem aquela coisa, aquele peso de tipo assim, é uma criação minha, simplesmente minha, que as pessoas vão criticar lá na frente. Não existe o ego, não existe o medo, não existe nada disso. Então a pessoa só cria e vai com Deus fazer as coisas que ela precisa fazer. Outro problema do mago, como ele tem essa facilidade de criar argumentos, quando a gente está na sombra, quando a gente está no medo e no ego, o que a gente faz?
acaba puxando a sardinha para o nosso lado. Então a gente manipula o que a gente está falando, pode mentir, pode criar coisa onde não tem, pode usar, inclusive, as percepções que a gente está tendo para fazer outra pessoa fazer aquilo que a gente quer. Isso também não é legal, isso também já é lado sombra. A gente pode acabar falando mentira mesmo, né, gente? Pensa bem, acabar falando demais e fazendo menos. Você promete as coisas para as pessoas, mas não consegue entregar, não consegue sair da fase inicial. Então aí você pode acabar perdendo crédito por causa disso. E aí sim é que o ego pega mais ainda. Ele pode sentir que nunca tá bom, então ele sempre volta para a fase inicial de criação de novo. Então é aquela pessoa que cria e não chega no final de nada. Quando a pessoa tá no lado luz, ela vai se aprofundar nos estudos, ela vai querer saber, ela vai ter curiosidade sobre aquilo. Quando a pessoa tá no lado sombra, ela pode às vezes já pegar alguma informação superficialmente, não querer se aprofundar, achar que já é aquilo, já passar para frente as coisas sem saber, tendência a falar sem pensar, né, falar sem ter certeza. Tem uma tendência a querer mudar tudo a bel prazer, como a gente conversou mesmo, né? A pessoa vai movimentando sem se preocupar se os outros estão bem com as atitudes dela, pode machucar as outras pessoas com aquilo que ela tá falando, pode inclusive ser uma coisa que ofenda mesmo outras pessoas, falar sem antes amadurecer a ideia, então a ideia vem, a pessoa já expressa. Existe muito essa coisa da precipitação aqui, fora a criação de expectativa em si mesmo e nos outros. Lembra que a gente acabou de conversar que quando a gente está no lado sombra do mago, é difícil dar continuidade às coisas? Então cria-se sim uma expectativa, essa força que ela é gerada para a gente ganhar velocidade, igual na questão da marcha do carro, essa força que é gerada, ela é para levar para alguma coisa, porque senão o carro morre, né? Então dá aquela quebra de expectativa, a pessoa pode sentir que não está conseguindo fazer nada, pode sentir inclusive que o arquétipo não ajudou, sendo que os arquétipos, eles são qualidades, eles são adjetivos. Se você precisa daqueles adjetivos, é óbvio que aquele arquétipo vai te ajudar. Se você vai saber utilizá-lo ou não, aí já são outros 500. Quando a gente fica muito nessa de, não, mas eu quero que esse arquétipo, é como se fosse um empregado nosso, né? A gente coloca esse arquétipo para trabalhar e não é bem assim que funciona. Então, você pode estar se perguntando, como que eu posso ativar um arquétipo? Eu sei que o que eu estou precisando é realmente esse pontapé inicial, eu sei o que eu quero fazer, eu sei que eu não quero passar por cima de ninguém, eu sei que eu tenho boas intenções. Gente, só os símbolos já ativam em nós um arquétipo. É por isso que as pessoas falam, coloca na tela do seu celular, porque só de você ver o mago, você está estimulando lá no seu inconsciente. É inconsciente, tá, gente? Às vezes, assim, racionalmente falando, a gente até já percebe essa força de início, essa vontade de criar as coisas, né? Essa coisa de ir lá e fazer. O mago, se você fica olhando ele, você já está ativando. Quando você está estudando, quando você está tentando realmente crescer, aprender com outras pessoas, quando você se coloca nessa posição de aprendiz, você naturalmente está aqui no mago. Se você conscientemente lembrar dessa figura, pedir ajuda, chamar esse arquétipo para a superfície, né, como a gente conversou, ele já está aí dentro, só que você pode despertá-lo. Então, meditar em cima da carta, pegar essa imagem, colocar no seu celular, colocar uma gravura, símbolos que representem o mago também, tem várias figuras, o próprio Hermes também, que tem muito a ver com o mago. Qualquer simbologia que tenha a ver com esses símbolos aqui, se você, vamos supor, no seu escritório, você coloca uma estátua, uma imagem de Hermes, por exemplo, você está ativando esse arquétipo do mago. Se você está sempre se lembrando do que ele simboliza, do que ele significa, você está ativando esse arquétipo, tá bem? Basicamente é isso, gente. Se eu tiver esquecido de falar alguma parte, se tiver alguma dúvida em alguma parte do vídeo também, é só avisar aí nos comentários. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre o arquétipo da sacerdotisa. Vamos falar também do lado luz e sombra, em que momentos a sacerdotisa se faz necessária. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que você comente, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante para você. Peço que você continue me ajudando e contribuindo com esse canal para que ele chegue no vídeo 200, 300, 500, 1000. Até o próximo vídeo.